Você é uma pessoa arrogante? Você já ouviu falar sobre arrogância sistêmica? Arrogância sistêmica é um termo técnico que nós, terapeutas sistêmicos, usamos para a gente definir alguns comportamentos, mas agora eu vou traduzir bem em português para ficar bem simples para você, porque eu, particularmente, já fui uma pessoa bem arrogante, sistemicamente falando, mas não conta pra ninguém. A arrogância sistêmica é aquela postura, aquele comportamento que a gente tem quando a gente faz o seguinte: ai, olha, se fosse eu, assim, eu faria de outro jeito, porque o meu jeito é melhor. Por exemplo, a gente faz isso com pai e mãe, né? Quantas e quantas vezes a gente tem uma maneira diferente de fazer as coisas que os nossos pais, a gente não aceita a maneira que eles fazem, a gente quer ir lá na vida deles, mexer na vida deles para que eles façam do jeito que a gente acha que é melhor para eles. Isso é arrogância sistêmica. Eu acho que eu sei o que é melhor para uma pessoa que veio antes de mim, que está andando na terra antes de mim, inclusive esta pessoa me deu a vida e eu estou aqui achando que eu sei o que é melhor para a vida dela. Esse é um exemplo. Quer ver outro exemplo? A pessoa que não aceita as condições do próprio gerente, do próprio líder, do próprio chefe. Não aceita as condições de trabalho. Ela sempre acha que ela tem um jeito melhor de fazer. Que aquela pessoa está inadequada para o cargo. Às vezes está, mas a gente não está falando de conhecimento técnico. A gente está falando de uma postura de tipo, ai, tá vendo? Não sabe nada, não faz nada, não sei o que lá. Fazendo isso, o que a gente faz? A gente deixa de cumprir o nosso papel ali naquela empresa, a gente passa a absorver o papel daquela pessoa também, como se a gente fosse responsável, inclusive, pelas cagadas daquela pessoa, e a gente fica super pesada, fazendo o nosso papel, o papel daquela pessoa. A gente se coloca numa postura até de tipo, eu tenho que corrigir tudo que ele faz, porque tudo que ele faz é uma porcaria. Já passaram por isso? Tem um outro processo de arrogante sistêmico, que é a pessoa que ela, inclusive, ela acha que ela pode resolver todos os problemas. Então, assim, por que você não me ligou pra me perguntar isso? Eu te ajudaria. E às vezes a pessoa nem é especialista naquilo. Por que você não me perguntou antes de fazer isso? Mas por que você foi fazer sem me consultar? E a pessoa não tem nada a ver. Né? Tem nada a ver, mas ela tá naquela postura, você devia ter me ligado, você devia ter... Uma pessoa assim, geralmente, ela tem outras características além de ser arrogante sistêmico. Mas o arrogante sistêmico, geralmente, é uma pessoa super controladora, super pesada, super preto no branco. Pra ele é tudo assim, tudo assado. E geralmente assim, o assado por ele. E isso é muito ruim, porque quando a gente tá se comportando dessa maneira, a gente tá querendo dizer que a gente consegue resolver todos os problemas do mundo sozinho e que a gente tem a solução pra tudo, mas que a solução tem que ser a que a gente pensa que é a correta. Olha quantos impactos isso pode gerar para a nossa vida e para a vida das pessoas. Tem uma característica no arrogante que ele acha que, assim, no arrogante sistêmico, né? Que ele acha que ele pode resolver o problema dos outros. Às vezes, isso significa, dentro de um contexto familiar, inclusive, o seguinte: olha, deixa que eu faço, porque você não é capaz. Você tá querendo dizer, botando a pessoa num lugar de incapacidade, né, e se colocando num lugar de melhor. E às vezes a gente faz isso até com doenças. Reparem, né, a doença tem uma situação terapêutica que chama psicossomatização, que é quando as doenças, elas se manifestam através de... Aliás, os sintomas se manifestam através de doenças, né? Então, por exemplo, um sintoma familiar, um sintoma emocional, né? Quem nunca ouviu falar de gastrite emocional? A pessoa tá tão enfurecida que o estômago queima. Isso é psicossomatização. E aí, o arrogante sistêmico, muitas vezes, ele carrega as doenças daquele contexto familiar para ele. E aí ele manifesta nele as doenças, porque inconscientemente o que ele tá falando? Eu sou capaz. Contra essa doença eu sou capaz. Vocês não, mas eu sou capaz. Percebam na vida de vocês. Se você tá com dificuldade de lidar com posições, com posturas ou com figuras de hierarquia superiores à sua, tipo chefes, colegas de trabalho e tudo mais. Se você tem dificuldade de aceitar a vida que os seus pais escolheram para eles mesmos, se você luta contra isso, se você acredita que você tem uma versão melhor de vida para a vida deles do que a que eles escolheram, se você é essa pessoa que todo mundo que está à sua volta precisa te consultar antes de tomar decisão, isso é ser arrogante sistêmico. Percebe?
Qual que é o pior de tudo isso? O pior de tudo isso não é só para as pessoas que convivem com você, mas é para você mesma. Porque imagina que difícil você ficar naquela postura de que se você não tá ali as coisas não acontecem. Se você não tá ali as coisas não se resolvem. Se você sair dali tudo desmorona. Em que momento da sua vida você cuida da sua própria vida? Porque enquanto você tá cuidando da vida de outras pessoas, a sua vida tá acontecendo ou não está acontecendo. Faz sentido, gente?